Fala galera, Zavu Lima na área, tamo junto, é isso aí, nós vamos fazer aí um comentário sobre a prova da Unicamp 2026, no caso nós estamos no ano de 2025, mas o ingresso é para 2026, então sempre tem essa nomenclatura, né, 2026, para o ingresso de 2026. Bom, pessoal, aconteceu nesse último domingo, no dia 26 do 10 de 2025, a prova da Unicamp 2026. Vamos fazer um comentário geral sobre essa prova, vamos fazer a resolução dela aqui, né? Vamos comentar esta resolução e isso ajuda bastante, né? Para quem está estudando, para quem já fez a prova, obviamente pode usar isso como uma referência de gabarito, de resolução. Ainda não saiu o gabarito oficial, mas possivelmente serão essas respostas que nós vamos trazer aqui. E, obviamente, né, pessoal, para quem vai assistir esses vídeos depois, como resolução, sempre nós temos a playlist aqui no canal História é Vida, Filosofia, Sociologia e História, comentando aí sobre as provas, sempre que eu não sair, primeira fase, segunda fase, nós vamos comentar, porque isso é material de estudo, e é assim que se estuda para as grandes provas de vestibulares, pessoal. Antes da gente começar a analisar questão por questão, pessoal, vamos pensar um comentário geral. Então, eu vi essa prova de 2026, certo? No caso, no ano de 2025, eu gosto de falar prova de 2025, né? Mas é a Unicamp 2026. Em História, Filosofia e Sociologia, pessoal, foi uma prova que apresentou aí um perfil exigente, né, e sofisticado nas questões de humanidades, pessoal, com um bloco específico aí que se estende da questão 22 até a questão 34, que nós vamos ver, e totalizou aí 13 questões dedicadas à história, filosofia e sociologia. Estava meio que imbricado às humanidades, que é a lógica básica da Unicamp, né? E esse bloco aí, pessoal, está estrategicamente posicionado entre a questão 21, que encerra a de geografia, e a de 35, que inicia aí as questões de física, né? E a gente demonstra uma organização disciplinar aí da característica da Unicamp, né? Apesar que teve outras questões que eu pontuei aqui, que é a questão 41, que nós vamos ver, e 54, 56, que estão dentro de outras disciplinas que dá para usar o conteúdo de sociologia, de filosofia, assim vai, né? Então, dentro do conjunto, a gente identificou, eu identifiquei aí, na analisar a prova, pessoal, 6 questões de história, que abordam desde a antiguidade clássica até a contemporaneidade. Questão 28 aí tratou do tráfico de escravizados e das conexões comerciais entre Brasil e América Espanhola no período colonial, que explorou aí a formação das redes culturais e religiosas, né, com o culto de Nossa Senhora de Copacabana. E a questão 29, pessoal, é interessante, ela trabalhou com a Atenas clássica, né, analisando a relação entre educação física, distinção social e cidadania através de uma cerâmica grega. E as questões 31 e 33, elas se focaram na história do Brasil, tratando respectivamente do Estado Novo e Vargas. Vargas, sempre uma possibilidade de prova Vargas, e a sua repercussão internacional e da resistência aí à ditadura militar através da arte de Zúzio Ângelo, a grande, né, estilista Zúzio Ângelo aí. A questão 32 explorou a globalização econômica com a entrada da China na OMC, enquanto que a questão 34 trabalhou conceitos aí jurídicos complexos da cidadania e nacionalidade, articulando o jus solis e jus sanguinis. A filosofia, pessoal, apareceu de forma marcante na questão 30, que trabalhou com o contratualismo de Rousseau, no contexto das independências latino-americanas, exigindo aí, obviamente, compreensão tanto do pensamento iluminista quanto dos processos políticos revolucionários do século XIX. E a questão 27 também apresentou forte componente filosófico ao abordar aí os conceitos de justiça e utilidade comum em Cícero, articulando filosofia antiga com teoria política. A sociologia, pessoal, permeou diversas questões do bloco. A questão 22 abordou distinção social e práticas alimentares, explorando aí como que o gosto e o consumo simbolizam hierarquias de classe. A questão 23 trabalhou com crítica ao capitalismo e a relação entre natureza e sociedade, discutindo questões socioambientais. E a questão 25 tratou de gênero e sexualidade, explorando aí a construção social dessas categorias e a sua relação com os processos democráticos. E a questão 26 abordou Rosa Luxemburgo e a relação entre democracia e socialismo,
exigindo a compreensão de teoria política e pensamento socialista. O grau de dificuldade, pessoal, variou entre médio e alto ao longo do bloco, com destaque aí para as questões 27, 30 e 34. Isso eu vou destacar ao analisar cada uma, que exigiram aí conhecimentos filosóficos aprofundados, em compreensão de conceitos complexos. E a prova privilegiou, obviamente, a habilidade de interpretação de fontes diversas. Isso é muito legal do Unicamp, tá, pessoal? Incluiu documentos históricos, imagens, textos acadêmicos contemporâneos e fontes clássicas da filosofia política. Excelente escolha aí da Unicamp. Né? Essa diversidade demonstra, obviamente, que a Unicamp ela valoriza candidatos com capacidade analítica desenvolvida, pensamento crítico e habilidade de estabelecer relações entre passado e presente, em detrimento, obviamente, da simples memorização de fatos. E a estrutura do bloco de humanidades revela a preocupação da banca de avaliar não apenas conteúdos específicos, mas também a capacidade dos candidatos de articular conhecimentos de forma interdisciplinar, mobilizando simultaneamente conceitos históricos, filosóficos e sociológicos para compreender, obviamente, pessoal, fenômenos sociais complexos. Em síntese, a prova da Unicamp desde 2026, ela manteve seu padrão de excelência, exigindo dos candidatos uma formação sólida e abrangente das ciências humanas. Esta é a prova da Unicamp, pessoal. Muito boa esta prova, tá? Gostei. Eu achei que foi uma prova honesta. Foram 6 questões de história, 2 aí de filosofia e 5 questões de sociologia. Essa foi a distribuição. Sem falar que a gente vai ver nessa prova, né? Eu peguei a prova aqui para fazer uma análise, que é a prova QIX. O gabarito oficial vai ainda aparecer, né? Vai surgir o gabarito oficial logo, tá? Então, eu ainda pontuo a questão 41 dessa prova, a 54 e 56, como nas outras áreas, né, na área de biologia e de português, que dá para a gente analisar com pensamento sociológico. Então, quem curte o canal aqui, quem segue nosso canal, quem está aqui com a gente, pessoal, sabe que a gente trabalha com filosofia, sociologia, história, e dá para vocês esses parâmetros, né, esses parâmetros todos para pensar de maneira conectada, interdisciplinar e assim vai. Bom, vamos analisar essa prova e vamos deixar esse material guardado aí para quem quiser estudar para as próximas provas. Essa primeira fase da Unicamp foi para conta. Agora é pensar quem foi para a segunda fase irá para a segunda fase da Unicamp. E, obviamente, que ainda vem Enem, ainda vem FUVEST. Nós vamos acompanhar todos os vestibulares aí, com certeza, e trazer as resoluções aqui no canal História é Vida. Isso mesmo. Bom, eu vou expor aqui para vocês a prova, sem grandes recursos. Como eu já disse para vocês, o canal História é Vida é simples, mas é um canal que traz aí para vocês, né, esta ideia de trabalhar com a simplicidade, mas com, obviamente, né, o ponto que precisa. Ó, é aqui a prova. Eu vou escolher uma canetinha esferográfica vermelha. Olha que bonita aqui, ó, vestibular Unicamp 2026, 60 anos Unicamp, hein? Instruções para a prova, 72 questões de múltipla escolha, beleza, 5 horas de prova, não, tudo tranquilo, ó, o nome aqui, o controle de resposta. Esta é a prova QX, que está disponível aí no site da Convest, e a tabela periódica de química, e aí espaço para rascunho. E já temos aqui uma questão, ó que legal, ó, ainda estou aqui, ó, em inglês, ó que legal na literatura, pô, da parte de linguagens, texto em inglês, falando do Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar aí, né, para melhor filme estrangeiro, e o Oscar não, né, o Globo de Ouro para Fernanda Torres como melhor atriz. Bom, beleza, pessoal, eu vou pular lá para a questão 22, olha, geografia, muito boa a prova de geografia, hein, muito boa. Vou pular para a questão 22, que é onde começa as questões de humanidades. Aqui, ó, na questão 21, ainda é geografia, né? Não é minha área de domínio, geografia, apesar que gosto muito de geografia, mas vou aqui para a questão 22, ó que bonitinha, e nós vamos já começar esta análise da prova, olhando para esta questão 22, certo? E olha só, temos aqui, pessoal, uma imagem, um texto 1, que é uma imagem. Lembra que eu falei que o Unicamp usa, né, métodos variados de expor um texto 1, e aqui, olha que bonito, isso aí é uma feijoadinha deliciosa. Ai, que coisa linda, gourmet, uma feijoadinha gourmet.
Nossa, que coisa, mas olha isso aqui, feijoadinha gourmet, imagina isso. Beleza, tá bom. A imagem acima reproduz uma postagem feita pelo ator Kay Chase Swede, não sei, sobre uma feijoada que havia consumido em um restaurante de luxo. As relações na rede social do ator incluíam comentários como: se isso é feijoada de rico, eu prefiro morrer pobre. É, exatamente, né? Pô, vai, feijoada de rico, tamo fora. Beleza. E aí tá bom. Essa aqui é o texto, essa aqui é beleza. E o texto 2. A forma como as pessoas vivenciam as diferentes classes deve gerar probabilidades dessas pessoas terem certos gostos, certos estilos de vida. No caso das classes altas, essa lógica é do desinteresse ou do não necessidade. Uma vez afastada de toda a urgência da vida pela sobrevivência e pela reprodução. Os sujeitos das classes altas possuem uma relação de distanciamento com o mundo. Esse distanciamento transforma o senso de distinção em senso estético nesta classe. O senso estético é a noção de que o belo se dá pela forma e não pela função. Puta, que texto bacana, hein, mano? Beleza. A partir dos textos, no caso, o texto Feijoadinha Gourmet, do ator aí, Shea Suede, e o comentário aqui é do texto acadêmico do Nicolau Neto, né, e o E. Bentoncello, captação e distinção empiricamente, falando da feijoada gourmet. E aí, pessoal, o que nós podemos afirmar? É correto afirmar que a polêmica associada à postagem, o que nós podemos afirmar? Bom, vamos analisar as alternativas, né? Assim que se faz questões, é assim que você deveria fazer na hora, leu, e vamos aqui, ó. Demonstra que a formação do gosto está mais relacionado a juízos pessoais, pois as práticas alimentares são guiadas por necessidades de sobrevivência e não produzem distinção social. Não, é totalmente o avesso. O próprio texto diz que a feijoadinha gourmet não é por sobrevivência, é mais estético, é mais belo do que. É mais beleza do prato do que comer uma feijoada. Tá? E distorce toda a história da feijoada. Né? A B representa uma aproximação social das classes altas em relação às populares. Não, logo de cara, pessoal, é um distanciamento entre as classes populares e, obviamente, né, as classes elitistas. A B está fora. A C diz: demonstra que o gosto está mais relacionado a experiências de classe e menos a juízos pessoais, pois simboliza o gosto das classes altas pelo belo e o senso estético formado pela necessidade. Então, o senso estético não é formado pela necessidade, pessoal, justamente porque não existe uma necessidade de comer uma feijoada, existe uma ideia de ser bonito aquilo que eles estão comendo. Então, é uma crítica, na verdade. Então, se você eliminou A, B e C, obviamente que a resposta correta só pode ser a D. E olha só, representa uma prática de distinção social das classes altas em relação às populares, pois simboliza um senso estético que valoriza a forma e aquilo que não é necessário, em vez da função. A função é de comer a feijoada, e o cara fez uma feijoada gourmet. Bom, pessoal, a relação existente aí é claramente, né, entre o comportamento gastronômico e, obviamente, uma ideia, né, desse comportamento gastronômico com as relações simbólicas que a gente pode que perpassa, obviamente, as construções históricas e sociais do poder. Então, nesse exercício, ficou claro que a imagem identifica uma ressignificação mais gourmetizada da feijoada, considerada historicamente um prato popular. Então, esse conceito aí está na sociologia, tem uma discussão sobre cultura, né? Isso está na área da sociologia, principalmente na área da cultura. Mas você precisava apenas ler e interpretar esse texto para poder responder bem essa questão 22. Eu achei que foi uma questão aqui razoavelmente até mesmo fácil, né, tranquila de se responder, se você soubesse ler bem aí o texto e tudo bem, certo? Começa aqui a questão número 24, desculpa. A questão 24 começa aqui. Então vamos ver aqui, ó. Texto 1. Texto 1, a adolescência. A adolescência é uma questão de corporificação social, mudanças físicas como hormônios e ebulição. Os feromônios, hormônios e ebulição. É biologia? Não, é sociologia. Adolescência
né? Geração, sociologia, nós estudamos as gerações, certo? Né? Há uma questão da idade, ou seja, são os idosos, os adultos, os adolescentes. Então, o texto 1 diz: a adolescência é uma questão de corporificação do social. Mudanças físicas, como hormônios e ebulição, são importantes, mas elas não determinam como se experimenta a adolescência. Essa é uma questão de como as práticas sociais se relacionam com as mudanças físicas, dando significados sociais e eventos biológicos. A adolescência é um processo de se tornar participante do mundo adulto. Ela é um período em que corpos em desenvolvimento enfrentam desafios e às vezes são danificados. Instituições, incluindo a escola, e os poderes do mundo adulto são confrontados e negociados. Isso forma uma arena de prazer, humor, curiosidade, mas também de ansiedade e violência. Beleza? Então, aqui um texto claro, né, sobre a ideia da adolescência, mas vamos ver o texto 2. Texto 2. As ordens de gênero são centrais para a vida dos adolescentes. Quando insistem na diferença absoluta entre masculinidade e feminilidade, criam um dilema e fazem com que os meninos exagerem na performance da masculinidade, procurando se aproximarem da posição social dos homens adultos. Práticas corporais como sexualidade e esporte se tornam importantes meios de diferenciação e espaços de produção da masculinidades hegemônicas e subordinadas. Aquelas que produzem maior status e prestígio masculino são as com os efeitos mais tóxicos sobre os corpos dos adolescentes, como, por exemplo, o hábito de fumar e praticar a violência física e etc. Olha que texto bacana aí, né, pessoal? Então, a gente está falando da adolescência, mas nós estamos falando também sobre a construção do que é ser humano, do ser humano como construção. Então, obviamente que isso tem a ver com a identidade e as referências sociais, né, com base nos aspectos biológicos. Adolescência, mas nos seus aspectos biológicos e sociais. Então, está longe de ser, pessoal, a única base de criar o universo humano. Obviamente, a dimensão biológica hormonal não pode ser descartada, mas o histórico social que determina referências esperadas por grupos, podendo, obviamente, criar e ditar os rumos aos adolescentes em fase de transição para a vida adulta. Então, pessoal, a vida biológica ela é também calcada pela vida histórico-social. Você vê aqui que os adolescentes já copiam os adultos com a questão da violência, dos aspectos. Então, você já tem uma fase de construção, de transição, mas, ao mesmo tempo, pautada pelos aspectos históricos sociais. Bom, isso aqui, pessoal, tem a ver com sociologia do processo do que é ser humano em sociedade. Isso tem a ver com a socialização do Durkheim. Então, está implícito aqui os autores, mas, obviamente, com uma boa leitura ajudava. Então, a partir da leitura dos textos, é correto afirmar que A diz: a adolescência, como processo de participar do mundo adulto, desafia padrões previamente estabelecidos, promovendo riscos e violência que poderiam ser evitados caso tais padrões fossem mantidos. Então, a adolescência ela é um processo de participar do mundo adulto. Não, ela tem os seus próprios processos naturais. E a adolescência desafia os padrões previamente estabelecidos? Não. No caso dos textos, está dizendo que a adolescência reproduz os padrões pré-estabelecidos, como, por exemplo, o ideário de masculinidade. Olha só no texto 2, ó, masculinidade e feminilidade criam um dilema e fazem com que os meninos exagerem na performance da masculinidade, procurando se aproximarem da posição social dos homens adultos. Então, a AFN incoerente pela análise do segundo texto. A B diz: masculinidades hegemônicas e subordinadas são produzidas biologicamente e socialmente por meio de práticas corporais como sexualidade e o esporte, e em confronto com instituições como a escola. Não. A masculinidade hegemônica não são produzidas na biologia. Você nasce com o sexo masculino ou feminino, mas a masculinidade não é biológica. Essa ideia de masculinidade é muito mais histórico-social, entende? Não descartamos a dimensão biológica, hormonal, mas a gente, obviamente, sabe que a lógica histórico-social define a masculinidade. Então, a B está errada por isso.
né? A C diz, eventos biológicos associados às mudanças corporais da adolescência são significados socialmente, o que torna a ordem de gênero em que tais mudanças ocorrem importante para compreendermos masculinidades e feminilidades. Sim, essa é a alternativa melhor. Por quê? Porque está dizendo que os eventos biológicos das mudanças corporais da adolescência são significados socialmente a partir do momento que você descobre que você tem uma referência. O adolescente menino, o homem, ele masculino, ele começa a se identificar com o homem adulto e vai, obviamente, personificar esses atos, com o esporte, com a masculinidade, com a competitividade, e isso vai colocando, obviamente, numa sociedade extremamente machista, essa ideia da masculinidade, o macho alfa, entende? E é isso. Boa questão, hein? Boa questão boa, tudo bem, tinha que ler o texto, mas tinha que ter uma boa leitura, uma leitura atenta, e obviamente, né, atenta também à leitura das alternativas. A D diz, a precocidade na busca de status de adultos e do prestígio masculino por meninos adolescentes os torna ansiosos, fazendo das masculinidades juvenis contemporâneas um todo homogêneo e violento. Ah, não dá para dizer, pessoal, que é um todo homogêneo e violento. E não é isso que os textos estão discutindo. Ó, a partir da leitura dos textos é correto afirmar. Não é, a D está errado por incoerência, não se encaixa no texto. Tá? É muito comum isso nas provas da Unicamp, né? Você tem uma alternativa que não tem nada a ver, que é o caso da D. Você tem a alternativa correta, que é a C, e você tem a alternativa A e B, que no caso tem incoerências na sua lógica, o que faz sempre isso. Praticamente todas as questões da Unicamp tem isso, uma questão muito certa, uma muito errada e duas que vão deixar você ali sempre pensativos, certo? Mas a certa vai emergir se você tiver uma boa leitura. Boa questão de sociologia, né? E questão talvez aí de processo de socialização e de identificação de gênero, também é importante isso aí, tá? Questão 25, a questão 25, pessoal, explora aí, obviamente, né, a ideia da OMS, né, que é a Ordem Mundial de Saúde, ó. A OMS e não uma associação trans, gay, lésbica, anarcofeminista, afirma hoje que o gênero tipicamente descrito como masculino e feminino é uma construção social que varia segundo as culturas e épocas. A partir desse princípio, a OMS reconhece a dimensão arbitrária e inatural da taxonomia binária, com a qual as instituições sociais e políticas trabalham no Ocidente, e abre a porta para uma revisão mais profunda do paradigma da diferença sexual. Nos próximos anos, deveremos elaborar coletivamente uma epistemologia capaz de dar conta da multiplicidade radical dos seres vivos, que não reduza o corpo à sua força e produtiva sua força reprodutiva heterossexual, que não legitime a violência heteropatriarcal e colonial, que não legitime a violência heteropatriarcal e colonial. Quando falo de uma nova epistemologia, me refiro também a um processo de ampliação radical do horizonte democrático, para reconhecer como sujeito político todo corpo vivo sem que a designação sexual ou de gênero seja a condição desse reconhecimento social e político. Bom, pessoal, um texto aí, né, adaptado do Preciado, P. Preciado, eu sou o monstro que vos fala. Bom, um texto difícil, uma leitura não tão fácil. Esse texto eu achei o mais difícil aí das interpretações. É uma questão, obviamente, que discute, faz uma discussão sobre a identidade humana, né, que transcende a clássica concepção binária e biológica, homem e mulher, e que traz aí a ideia, né, obviamente, da discussão mais aberta sobre o que é ser, né, o que é definição de gênero. Ótima questão, um tema transversal, é um tema da sociologia também, mas também pode estar na filosofia, porque essa visão pode estar muito ancorada com a visão de Michel Foucault, pessoal, que é a ideia do biopoder, né, dessa ideia do poder que vem aí da natureza, né, definida, o homem, a mulher, e obviamente que se identificar nesse gênero, obviamente o homem sempre tem um poder acima, o biopoder significa o poder natural, e que é dado, obviamente, nas relações sociais e especificamente
definidas pelo o público masculino. Que ótimo, a Unicamp trazendo sempre sua discussão, né, de gênero, a sua discussão transversal, muito legal essa questão. Não dá para, obviamente, o candidato entender que é o Michel Foucault falando aqui, né, não, sendo interpretado aqui, mas, obviamente, pessoal, que ao ler o texto e perceber que a OMS, a Ordem Mundial da Saúde, ela coloca, né, aí o tema de reconhecer as dimensões que contribuem à construção de gênero, que são sociais também, né, e afetivas e psicológicas. Então não é só o nascimento, não é só a natureza, nasci homem, nasci mulher, que define o gênero, né? E obviamente que isso evoca, obviamente, né, pessoal, e assim, a gente tem aí a ideia, né, de que temos vários filósofos que falam sobre isso, né? E a Judith Butler, que é uma filósofa que trabalha essa ideia, né? Aliás, no seu texto muito conhecido, Quem Tem Medo do Gênero, obviamente dá a base histórica aí que condiciona aí esses padrões, né, de universos que faz com que a gente entenda a definição do poder a definição do gênero. Bom, claro que eu estou trazendo coisas que estão por trás. Na hora da prova, talvez você não conseguisse pensar tudo isso que eu trouxe, porque isso aqui é uma análise da prova, certo? De uma pessoa que tem um pouco de conhecimento sobre esse assunto, mas você estava fazendo a prova, você leu o texto, você entendeu ele. Pela interpretação do texto, daria para responder essa questão? Daria para responder. Então, ó, considerando o texto, essa é a alternativa correta. Tá? A diz, a diferença sexual entre homem e mulher é informada pela biologia e indiferente às variações culturais, a despeito do que dizem a OMS e as associações feministas, gays, lésbicas e trans. Não, pessoal, isso aqui é a mais errada, é aquela questão automaticamente errada, porque o texto foi bem claro, que a própria OMS, ela diz que, né, ele começa aqui, olha o começo do texto, pessoal, a OMS, ele está identificando, ó, a OMS, e não uma associação trans, gay, lésbica, anarcofeminista, afirma que hoje, que o gênero tipicamente descrito como masculino e feminino é uma construção social. Cara, tá erradíssima. A A você elimina por leitura. A B diz, embora seja inevitável admitir que haja pessoas que não se enquadram na taxonomia binária, é necessário elaborar coletivamente caminhos para ajudá-las a uma reconciliação com a própria natureza. Vixe, mãe. Pessoal, é o seguinte, ó, por mais que a gente sabe que haja pessoas que não se identificam, né, que não estão fora da identificação, estão perdidas na sua identificação, nós precisamos ajudá-las a entender a natureza masculina e feminina. Não, nada a ver, pessoal, a B tá bem errada. Ó, nesse caso aqui, por leitura, A e B estão bem erradas, aí você conseguir eliminar. E a C, está aqui em cima, ó, as instituições sociais e políticas operam normalmente com uma taxonomia binária violenta e excludente da multiplicidade de seres humanos, que precisa ser revista em nome da ampliação do nosso horizonte democrático. Ó, eu entendo que assim, você conseguiu eliminar a A e a B, a C, talvez o aluno médio ficaria um pouco confuso, mas não teria como eliminá-la, então deixaria a C aí. E a D diz, ó, gênero e sexualidade são categorias identitárias inadequadas ao processo de ampliação do horizonte democrático com vistas ao reconhecimento social e político de todos os indivíduos em função de seu próprio mérito. Vocês perceberam que a Unicamp tem dessas paradas, pessoal? Você eliminou a B, porque são totalmente absurdas, e aí você ficou com a C, que você talvez não conseguiu entender automaticamente a leitura dela, e você viu uma D muito estranha. Eu tendo a achar que a resposta correta é a C, e é assim que o gabarito vai dar. Mas vamos ver a D, ó. Gênero e sexualidade são categorias identitárias inadequadas ao processo de ampliação. Não, gênero, pessoal, é a sua definição, homem e mulher. Né? Sexualidade, a sua orientação sexual, o seu gosto. Então, gênero e sexualidade são categorias identitárias inadequadas ao processo de ampliação. Não tem nada a ver, tá errado essa afirmação. E a C diz, ó, as instituições sociais e políticas
operam normalmente com uma taxonomia binária violenta e excludente da multiplicidade de seres humanos, que precisam ser revistas em nome da ampliação do nosso horizonte democrático. Perfeito! O que nós estamos falando? Definir que uma pessoa é homem ou mulher simplesmente porque nasceu assim, isso é muito reducionista na multiplicidade que nós temos em se reconhecer como pessoas, certo? Dentro de um espaço democrático, é um direito meu me reconhecer como eu quero, da maneira que eu acho, que porque isso é uma identidade minha. Isso seria, obviamente, né, a ideia. Ótima alternativa, ótima resposta, e é a resposta correta dessa questão. Beleza? Bom, pessoal, eu julguei essa questão mediana, não achei ela tão facinha, não, porque a leitura tinha que ser atenta, né? Nesse ponto, os textos da Unicamp foram bem pesados, tá, pessoal? E talvez exigir aí um candidato com uma leitura e interpretação bastante apurada, tá? Vamos lá, ó. Para Rosa Luxemburgo, uma sociedade socialista, isso já é a questão 26, certo? A questão 26, né, ela já tem aí um escopo claro, né, de ser uma questão de história, né? Porque citou uma personagem histórica, uma mulher muito conhecida da história, principalmente das lutas da esquerda, Rosa Luxemburgo, uma comunista, uma teórica comunista alemã, bastante importante, tá? Então, de novo, ó, personagens históricos muito importantes devem ser colocados aqui em evidência, tá? Então, beleza, ó, para Rosa Luxemburgo, uma sociedade socialista terá necessariamente que ser democrática e vice-versa, o que significa que só poderá resultar da participação efetiva das massas populares. Ela rejeita premonitoriamente a estratégia dos partidos de esquerda que chegarão ao poder no decorrer do século XX. Primeiro toma-se o poder, depois muda-se o mundo. Para ela, a tomada do poder e a instituição da democracia, equivalente aqui à mudança do mundo, não são duas etapas separadas no tempo, mas duas faces da mesma moeda, certo? Então, um comentário de Isabel Loureiro do texto da Revolução Russa, certo? De 1918, de Rosa Luxemburgo. Então, segundo aí, ó, o texto 1, desculpa, tem o texto 2 ainda, foi mal. Texto 2. Sem eleições gerais, sem liberdade ilimitada de imprensa e de reunião, sem livre debate de opiniões, a vida se detinha em qualquer instituição pública. Torna-se uma vida aparente em que só a burocracia subsiste como o único elemento ativo. Somente massas esclarecidas, autônomas politicamente formadas poderão exercer o poder nos novos organismos de base, os conselhos, em outras palavras, realizar o socialismo democrático. Né? Rosa Luxemburgo, textos escolhidos da Revolução Russa em 1918, certo? E a pergunta é, considerando os textos, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento de Rosa Luxemburgo, certo? Então, segundo os textos, ficou claro que a autora, pessoal, ela quer uma sociedade socialista que deve ser democrática. Por isso que Rosa Luxemburgo foi muito crítica, obviamente, do sistema soviético, criticou, obviamente, o próprio Lenin pelo autoritarismo que estava acontecendo ali naquela implantação da Revolução Russa, certo? Então, o que significa que a política ela deve emergir, ela deve surgir da participação direta e autônoma das bases, das massas populares. Esse é o princípio socialista de Rosa Luxemburgo. E por saber, pessoal, que ela era uma socialista democrata, certo? Daria para a gente poder chegar na resposta e também pela própria ideia do texto. E aí, então, nós temos o pensamento de Rosa Luxemburgo, para afastar o socialismo da ameaça da burocracia, às vezes é necessário restringir a liberdade de imprensa. Não, o debate público e as eleições. Não, 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 não. Ela é democrata, ela acredita na democracia e ela criticava o autoritarismo do movimento socialista que estava vindo da União Soviética. E a B diz, ó, a instituição da democracia é uma etapa posterior à tomada do poder político e equivale à mudança do mundo. Não, ela acredita na democracia, está claro aqui, pessoal, sem eleições gerais, sem liberdade limitada de imprensa, de reunião, sem livre debate, não. Então, ela entende que a instituição da democracia é uma etapa concomitante ao processo da aplicação do socialismo. E a C diz, ó, a democracia socialista não difere da democracia representativa. Ambas se baseiam na soberania popular dos conselhos, mas tendem à burocracia partidária. Não, pessoal, uma das principais críticas da
Rosa Luxemburgo, certo? É justamente essa burocracia partidária, que vai justamente criar os aspectos para a monopolização do poder, principalmente, né, como feminina, né, como mulher, também do poder dos homens dentro do partido. Isso, então, é uma crítica da Rosa Luxemburgo a essa burocracia partidária. E a D diz, ó, democracia e socialismo são sinônimos, pois os conselhos populares deveriam possibilitar a participação ativa das massas na condução do poder político e econômico. Perfeito, pessoal. Para a Rosa Luxemburgo e para o seu pensamento, para quem conhece, né, esta revolucionária alemã, é justamente isso. Né? É justamente a ideia de que democracia e socialismo seria o mesmo caminho. Tá? Então, a sociedade socialista ela deve ser democrata. É esse o pensamento de Rosa Luxemburgo presente nesses dois textos e para quem as conhece. Eu achei uma questão um pouco mais conteudista. Muitos, talvez, alguns estudantes não conheceriam Rosa Luxemburgo, nunca talvez ouviu falar, talvez isso seria um problema, tá? Mas ela seguiu a mesma toada de questões básicas da Unicamp. Ó. Você tinha duas alternativas bem erradas, desacordando o contexto, que é a A e a B. A C tá boa, mas ela se perde no final. Ó. Ambas se baseiam na soberania popular dos conselhos, mas tendem à burocracia partidária. Então, não é isso que ela acredita, ela era contra isso, e não é disso que o texto está falando. Então, tem uma coisa errada que o texto está falando ali nessa alternativa C. E a D, ela está bem boa, está bem clara, está uma questão bastante pontual aí, tranquila. 28, essa 28, pessoal, ela tem aí um texto histórico, ó. Os dados da Alfândega de Buenos Aires fixam em 18.100 o número de africanos oficialmente importados no porto entre 1597 e 1645. Durante alguns anos, a zona platense, a região do Rio da Plata, né, esteve aberta ao contrato de fornecimento de pessoas escravizadas, asiento, com os navios negreiros saindo diretamente de Luanda para Buenos Aires. Nos anos de proibição, o contrabando ocorria por meio do Rio de Janeiro. Barcos ligavam os dois portos. No retorno, traziam prata lavrada e por lavrar e ouro, não só para o Rio de Janeiro, mas também para a Bahia e o Recife. Em torno das trocas de africanos pela prata do Peru, Potosí, esses interesses foram consolidados no Rio de Janeiro. Desse episódio resultou uma tradição religiosa conhecida, o culto a Nossa Senhora de Copacabana do Rio de Janeiro, oriundo do Baixo Peru em 1637. Nos anos seguintes, uma capela dedicada à santa foi erigida na praia que recebeu o seu nome. Ó, o Tratado dos Viventes de Alencastro. É um texto de história, certo? É um texto de história, mas também está falando sobre a ideia de uma manifestação cultural, mas a relação, né, com o tráfico negreiro. Então, assim, o inserto, obviamente, ele coloca, ele põe aí em primeiro plano a conexão mercantil entre as colônias, né, de diferentes potências europeias. No caso, você está falando que o Brasil era uma colônia de Portugal, enquanto que Buenos Aires, a Argentina, era um território, uma colônia da Espanha. Então, apesar da existência dessas proibições, né, que nós sabíamos do pacto colonial, essa restrição que é muito colocado nos livros de história, didáticos principalmente, né, a gente entende, pessoal, que havia uma relação entre as diversas áreas, pois os escravos eram negociados, obviamente, né, pelos portugueses e eram introduzidos no domínio da coroa espanhola. E concomitante a isso, pessoal, a gente tem aí o pagamento que era feito em metais preciosos. Então, a gente comprova aí que esse texto mostra que havia contatos entre diferentes povos das colônias e, obviamente, que esses contatos econômicos geravam cultura e religiosidades também, e ressignificações de religiosidade, e, obviamente, que o autor aí do texto indica o culto à Nossa Senhora de Copacabana, que foi originada, que ela é do Peru, né, realizada no Peru, mas que também passa a ser praticado no Rio de Janeiro. Então, o texto aqui eu achei um texto bem claro, não achei um texto tão difícil de entender. Os textos de história sempre são mais tranquilos, né, pessoal, de entender do que os textos de filosofia e sociologia, talvez, né? Talvez eu acho que o grau de dificuldade é os textos de filosofia, aí depois sociologia e história estão ali, né? Então, ó, com base no inserto, assinale a alternativa correta. Vamos buscar a certa.
tá? Sempre aquela base de entendimento das provas da Unicamp, né? Elimine as absurdas, né? Tente achar os erros das mais ou menos e a certa vai emergir. Olha só, a diz, a extração de prata em Buenos Aires conectou o Brasil ao comércio internacional de metais que passava por Copacabana. Nossa Senhora. Tá vendo? Logo de cara A é aquela alternativa nada a ver, nada a ver, certo? Então, beleza. B. O tráfico de pedras preciosas de Buenos Aires complementava o fornecimento de mão de obra trazida de Luanda para o porto de Copacabana. Então, o tráfico de pedras preciosas. Bom, aqui tem uma incoerência. Aqui o erro está na questão mesmo de conhecimento. Essa aqui você precisava de conteúdo mesmo, um conteúdo de história mesmo, que seria a ideia da extração das pratas, pessoal. Rio da Prata, certo? Então tá errado a B. Beleza. Aí a C diz: Copacabana remete ao passado em que as Américas portuguesa e espanhola se conectavam por redes comerciais e culturais. Exatamente. Então, assim, essa prática cultural, né, de ter uma relação religiosa com Nossa Senhora de Copacabana, que nasceu lá no Peru, mas que é praticada no Rio de Janeiro, tem a ver com essas conexões comerciais entre, né, as colônias ibéricas. E essa é a resposta correta. E aí você diz: Copacabana preserva a memória do desembarque de escravizados que dali eram levados para Buenos Aires e Peru. Não, Copacabana, no caso aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, nos anos seguintes, uma capela dedicada à santa foi erigida, praia que recebeu o seu nome. No caso, a praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Pessoal, Copacabana não preserva essa memória do desembarque dos escravizados ali, não. Né? Copacabana, ela preserva a memória do culto à santa, né, de Nossa Senhora de Copacabana. Olha, essa sim, eu posso dizer agora sem problema, né, antes de fazer, né, eu falei lá que a outra era fácil e não foi tão fácil. Essa aqui era uma questão mais tranquila, tá? Bom, vamos à questão número 29. Opa, 29. Eu tinha olhado essa questão. Olha o discóbolo, aquele lançador de disco, né? Clássico. Olha só, pessoal. Fazia tempo que não caiu uma questão assim, mais classicona, né? De Grécia, nas provas da Unicamp. Agora sim, uma questão zona clássica de história, né? De Grécia. Ó, a imagem e o texto a seguir têm como tema comum as práticas esportivas e a construção da masculinidade entre os atenienses no período clássico, século V a 4 a.C. No século V a 4 a.C., no período, obviamente, clássico da Grécia clássica, né, um culto ao corpo humano, ao belo, ao atletismo. Então, beleza. Esporte apreciado entre os helenos eram como os gregos eram chamados, tá? O lançamento de disco exigia do atleta uma disciplina técnica, evidenciada pela harmonia dos movimentos corporais. No centro da imagem há um jovem se preparando para lançar o disco. A ausência da barba do personagem permite afirmar que ele está sendo preparado para o exercício da cidadania plena. A presença dos dois altares e do enxadão indica que a cena ocorre em uma palestra, campo de exercício, cercado de edifícios com funções diversas. Na imagem original, contamos com uma inscrição que diz Cleómelos. Cleómelos é belo. Cleómelos é belo. Texto e imagem adaptados de Lessa, Corpo, Esporte e Masculinidade em Atenas, Phoenix, Rio de Janeiro. Bom, estão vendo? Sem barba, jogando disco, beleza. A partir da imagem e do texto, pessoal, assinale a alternativa correta sobre a interpretação da imagem. Então, ó, por mais que nós estamos falando de uma ideia, certo? De um texto que não tem um texto e tem uma imagem, pessoal. Então, por mais que a gente saiba que há uma interpretação, também existe um conhecimento histórico sobre que a educação dos jovens, né, principalmente os chamados eupátridas na Grécia Antiga, que eram os bem-nascidos, os nobres, vamos assim pensar, em Atenas, sobretudo, estava voltado na formação integral. Olha, isso tem a ver, pessoal, com a história da educação, né?
Ó, no mesmo dia da prova da Unicamp, também teve a prova nacional docente, no qual eu fiz a prova e depois vou trazer essa resolução aqui. Nós estamos falando sobre a história da educação. Isso aqui é uma questão de educação, educação física, educação mesmo corporal. E aí, essa formação integral dos cidadãos gregos, pessoal, tanto era intelectual como física e política, tá? Então, conhecimento político, conhecimento de arte, conhecimento físico, físico-corporal e, obviamente, o intelectual, né? As leituras, a interpretação, a história, a arte. Então, essa representação do corpo atlético dos gregos mostra claramente, pessoal, essa distinção social entre os grupos, né, que eram os mais abastados, chamados eupátridas, os bem-nascidos, que eram praticantes principalmente no chamado ócio produtivo, porque um trabalhador não estaria nem treinando, nem muito menos, né, fazendo política. Então só a nobreza ali, os caras que tinham maior condição de vida, poderiam fazer esse tipo de atividades, porque o resto da população estaria na prática braçal, obviamente, trabalhando aí, principalmente aí, né, os escravos para o sustento desta sociedade. Então esses valores foram apresentados, obviamente, aí nessa cerâmica e ressalta, obviamente, a persistência de certos atos aristocráticos, modos de vida da aristocracia no interior da polis grega. Então, entendido isso, a gente pode pensar, né? Bom, o que essa imagem quer mostrar? Um atleta do lançamento de discos, esporte olímpico, ligado ao trabalho manual das camadas subalternas. Não. Não dá para dizer. A gente sabe que quem fazia isso eram as classes mais abastadas. E a B diz: distinção de classe social, já que se representa um ideário de beleza própria ao atleta bem-nascido. Bom, se você tem tempo para treinar, tem tempo para deixar seu corpo bonito. Se você tem tempo para estudar, você tem tempo para ficar mais intelectual. Se você tem dinheiro e tempo, você vai fazer política. Então, é isso, né? É isso. Questão boa, questão bem simples e direta, mas bem boa. Resposta B. A C diz: um cidadão ateniense maduro e despido em posse comum dos lançadores de discos já vitoriosos. A imagem do texto ela mostra uma alternativa que mostra que há um cidadão ateniense maduro e despido. Então, maduro, a gente diz que não, porque ele não tem barba. A barba era uma ideia de mostrar que você era adulto, né? Você era um homem, certo? D. Elementos gráficos que representam a percepção social e esportiva do ápice da masculinidade. Então, o ápice da masculinidade, pessoal, se dá na fase adulta. E nesse caso aqui, ele ainda está no seu processo de formação cidadã. É um jovem, talvez um adolescente, esse discóbulo. Bom, resposta D, né? Então, você chegaria na B, desculpa, a resposta B. Você chegaria na B no processo de eliminação das alternativas. Não foi uma questão facinha também não, tá? Uma questão aqui que exigiu, mesmo sendo uma questão simples, uma boa interpretação do estudante, tá? Questão 30, vamos lá, questão 30, nós temos aqui uma questão, entre várias obras que devem formar esse precioso presente que ofereço aos meus concidadãos, dei o primeiro lugar ao contrato social. Opa! Tá aqui uma das obras mais conhecidas da filosofia e da história, vamos assim pensar também, né? É história também, filosofia e da história. O contrato social, escrito pelo cidadão de Genebra, Jean-Jacques Rousseau. Este homem imortal que obedece à admiração, que obteve, a admiração de seu século e será assombro de todas as idades, ensinou que os povos aprenderam a procurar no pacto social a raiz e a única origem da obediência, não reconhecendo seus chefes como emissários da divindade. Não reconheceu seus chefes como emissários da divindade, enquanto não mostrassem as patentes do céu na qual eram destinados a imperar sobre seus semelhantes. Como o autor teve a desgraça de delirar em matérias religiosas, suprimo o capítulo e as passagens principais onde delas tratou. M. Moreno, Prólogo de Um Contrato Social ou Princípios do Direito Político de Jean-Jacques Rousseau, Buenos Aires, 1810. J.
Meyers, A Revolução de Independência do Rio da Prata e as Origens da Nacionalidade Argentina. Pamplona M, Revoluções de Independências e Nacionalismos nas Américas e Região. Caramba, você está falando que esse texto que foi apresentado, pessoal, é um prólogo sobre os princípios do direito político do contrato social de Rousseau, dentro de um texto maior que está falando sobre as independências da América. Iluminismo, muito conhecido aí, pessoal, o iluminismo e, obviamente, né, o pensamento iluminista da política. Pô, então é uma questão de filosofia, uma questão de história. Vamos ver aqui o enunciado que ele pede, ó. Mariano Moreno, tradutor de Rousseau para o espanhol, foi secretário do primeiro governo da Argentina entre os anos de 1810 e 1811. No texto acima, olha que questão fantástica, tudo bem, esse cara está falando do processo, esse cara ele atuou durante o primeiro governo da Argentina, que está falando sobre a independência da Argentina, e ele está usando aqui os princípios, né, do contrato social, né, o tradutor aí argentino, o Moreno, do contrato social de Rousseau, ele referenda, ele fala que o pensamento político, ele define esse pensamento político sobre as origens do poder, que é justamente, pessoal, um resultado do consenso do contrato social dos cidadãos, que é justamente o contrário da visão tradicionalista da subordinação de um poder real da origem divina. E olha, o texto está falando sobre isso. Então, eles estão contrapondo, o Rousseau contrapõe no seu pensamento iluminista a ideia da divindade do rei. E nós estamos falando que quem está fazendo essa tradução para o espanhol é o ministro aí, né, tradutor, foi um espanhol que foi secretário do primeiro governo republicano da América. Caramba, quanto elemento nessa questão, né? Bom, a pergunta é clara, certo? No texto acima, o tradutor diz, ele critica a defesa que Rousseau faz da igreja. Não, isso está errado pela ideia de que Rousseau nunca fez defesa da igreja. Ele é um iluminista, ele é um racionalista, ele não vai defender a igreja no sentido do absolutismo. Está totalmente errado. Essa é aquela alternativa totalmente errada. E para eliminar essa questão, conhecimento de Rousseau no iluminismo para a história, beleza? A B diz, interfere na tradução e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários políticos e ideológicos. Essa é aquela alternativa que você vai ler e você vai ficar assim, puxa, mano, pode ser isso, mas não tenho plena certeza. C. Justifica a tradução da obra para difundir a ideia de obediência cívica ligada à religião católica e ao rei. Não, pessoal, nós estamos falando aqui, mano, tá fácil as eliminações aqui. Nós estamos falando do primeiro governo da Argentina republicana. Então, independente, contra o rei. E a D diz, demonstra seu caráter conservador e a resistência ao pensamento liberal e iluminista da Argentina. Puxa, erradíssimo. Então ficamos com a B num processo de eliminação das alternativas erradas. Mas, pessoal, gostei muito dessa questão. Foi uma questão muito bem feita, uma questão que ligou o Rousseau, que ligou, obviamente, aí o entendimento sobre a independência da Argentina. Uma excelente questão. Muito boa mesmo, tá? Então a questão aqui está errada. E aí, desculpa, a alternativa D está errada, a questão é a B, interfere. Então, esse tradutor, ele interfere na tradução e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários políticos e ideológicos. Então, ele está dizendo ali, ele está defendendo o seu posicionamento a partir do pensamento russoniano. Olha quando ele diz aqui, ó, né, esse homem imortal que obteve a admiração de seu século e será assombro de todas as idades. Ensinou que os povos aprenderam a procurar no pacto social a raiz e a única origem da obediência, não reconhecendo seus chefes como emissários da divindade, enquanto não mostrassem as patentes do céu na qual eram destinados a imperar sobre seus semelhantes. Como o autor teve a desgraça de delirar em matérias religiosas, suprimo o capítulo e as passagens principais onde delas tratou, certo? Então ele teve aí, obviamente, né, dizer aí
que ele suprime partes do texto de Rousseau, certo? Conforme seus ideários políticos e religiosos, certo? Porque ele percebe que a questão aqui principal é a obediência, obviamente, da lei, do ideário iluminista, mas ele também vê uma Argentina também católica, uma Argentina que tem aí, não católica no sentido religioso de Estado, mas do pensamento. Então, ele até critica o próprio Rousseau, né? Então, interessante questão, tá? Resposta B. 31, nós temos aqui uma questão, olha só, 1937, um golpe de Estado instaurou o Estado Novo no Brasil, um regime autoritário. Opa! Cara, eu achei que a Unicamp deste ano, pessoal, trouxe questões clássicas, tá? Como Vargas, como Grécia Antiga, ao mesmo tempo também que trouxe temas transversais, como a questão da mulher, do gênero. Bom, em 1937, um golpe de Estado instaurou instaurou o Estado Novo no Brasil, um regime autoritário. Diferentes leituras do golpe de Vargas foram publicadas no Journal The New York Times, ilustrando o impacto difuso daquele evento na imprensa. De um lado, escrevendo na Argentina, o chefe dos correspondentes da América Latina, John White, afirmou o caráter pseudo-fascista do movimento, registrando a atuação dos censores sobre o trabalho dos correspondentes internacionais que atuavam no Brasil. White destaca o apoio alemão e ao novo regime brasileiro e os desafios de centralizar o poder nas mãos de Getúlio Vargas. De outro lado, Frank Garcia, correspondente do The New York Times, que atuava então no Brasil, comentou: eu posso dizer que, embora tenha havido censura, eu não tive dificuldades em enviar matérias ao The New York Times. Elas foram telegrafadas sem nenhum problema. Essa nova Constituição configura o Estado um tanto fascista, mas não inteiramente. É mais democrático que fascista. Na verdade, é nacionalista. Adaptado de Lins LFT, de Notícias de Falsos Vendavais, o Golpe de Estado de 1937 e o Discurso de Junho de 1940, nos jornais estadunidenses. Então, pessoal, sobre a repercussão internacional do golpe de Estado no exterior, podemos afirmar que, bom, aí nós temos a ideia, pessoal, de que esse inserto de início, ele apresenta diversas opiniões, diferentes opiniões manifestadas aí a respeito justamente da instauração do Estado Novo no Brasil. Então, ao afirmar, né, que diferentes leituras do golpe de Vargas foram publicadas no jornal The New York Times, um representante da Argentina e um representante do Brasil, os dois correspondentes, né, do jornal norte-americano, eles convergem aí, eles divergem, na verdade, né, porque enquanto o primeiro ele destaca a aparência fascista do regime lá na Argentina, por causa da censura dos jornais, o segundo minimiza, dizendo que ele não é fascista, ele é nacionalista. E, obviamente, aí, como uma proposta nacionalista, não seria tão fascista. Então, o Estado Novo obviamente, uma nomenclatura inicialmente empregada do governo ditatorial de Antônio Salazar em Portugal, de 1932 a 1974, e foi emprestado aí para o nome dado para o Estado Novo no Brasil. Beleza? Então é uma cópia praticamente de regimes fascistas europeus. Então, segundo, ao ler as leituras e perceber a repercussão que elas tiveram em nível mundial, o que foi o golpe de Estado do Vargas? Diz, percepção unânime do pleno alinhamento ideológico do Brasil com os governos fascistas. Não, nós vimos aqui o texto que não foi unânime, havia divergência. O representante do New York Times no Brasil, ele disse que não é fascista não, é nacionalista. Então, a B diz, condenação ao fascismo e sugestão de sanções econômicas em razão do apoio alemão a Vargas. Não, nenhum dos textos, nenhum dos dois está falando da condenação ao fascismo. Não está. A C diz, controvérsias e ambiguidades na caracterização ideológica do novo governo de Vargas. Perfeito. Pessoal, achei a mais fácil, hein? Essa aqui estava facinho. E a D, estratégias de resistência à censura impostas aos jornais que atuavam no Brasil. O próprio
correspondente do New York Times aqui no Brasil, disse que não sofreu sanção alguma, né, o Frank Garcia. Ele disse que mandou por telégrafo, né, as suas notícias positivas, obviamente, para os Estados Unidos e tudo foi tranquilo para ele. Então, boa questão, mas de boa, questão tranquila, tá? Vamos à questão 32. Questão 32, certo? E essa questão 32, pessoal, ela diz aqui a seguinte, ó. A OMC, a Ordem Mundial do Comércio, a Ordem Mundial do Comércio não será uma organização mundial de comércio até que a China seja um país membro, afirmou Mike Morrow, diretor-geral da OMS. A assinatura de um acordo bilateral de comércio entre os Estados Unidos e a China teve uma repercussão positiva no mercado internacional. Apesar da desconfiança de que a China poderá ter dificuldades para cumprir o prometido, a China deu um passo grande em direção ao OMS, disse o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. A União Europeia aprovou a assinatura do acordo. A adesão da China à OMS permitirá incluir no sistema comercial internacional a 10ª potência do planeta, que cresceu entre média 9,6 ao ano, certo? Desde... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Desde 1980. O acordo será um teste importante para verificar se a economia chinesa aguentaria o impacto de sua incorporação à OMS e se continuaria com o seu crescimento. Desde 1986, o país asiático busca ser aceito em um organismo de comércio internacional, segundo nota chinesa. Ambas as partes estreitarão sua cooperação no seio da OMS para garantir no futuro o aumento de suas relações bilaterais e a prosperidade da economia mundial. De agências internacionais, sem a China, a OMS não é mundial, Folha de São Paulo, no ano de 79. Então aqui tem uma notícia de jornal, pessoal, que está colocando, obviamente, na Folha de São Paulo, que na década de 1990, aí, né, com o fim da Guerra Fria, a gente pode pensar que havia um sentimento muito otimista aí em relação ao processo de globalização no mundo, a incorporação da economia da China e também, obviamente, da economia soviética. E o ingresso da China na Ordem Mundial do Comércio, ela amplia, obviamente, o deslocamento de indústrias norte-americanas para esses países e, obviamente, aí o mercado consumidor asiático, a busca de insumos industriais e, claro, né, justo através de um menor custo, já que as portas chinesas estavam sendo abertas. Então, o sucesso aí dessa economia chinesa e a sua projeção no contexto internacional é uma das principais ideias, né, desse momento contemporâneo aí, das guerras tarifárias que vão vir depois, né? Mas aqui nós estamos pontuando historicamente esse texto. Esse texto está nos anos 80 para os anos 90 e ele está falando sobre a ideia de que não tem como pensar, o texto bem claro, não tem como pensar uma economia mundial sem a China participando, certo? E aí a pergunta é, comparando as expectativas sobre o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio, OMS, expressas no texto com o contexto atual, é correto afirmar que, agora ele complicou nossa vida. Ele pontuou o texto ali nos anos 80, a China fez oficialmente a sua abertura ao mercado capitalista em 1976, com o presidente Deng Xiaoping, e ele está querendo que se compare hoje com essa China gigante, certo? Com o Xi Jinping. Beleza, vamos para as alternativas, né? Diz, havia um otimismo em relação à expansão da globalização da economia mundial entre as décadas de 90 e 2000. Sim. Comparando as expectativas sobre o ingresso da China na Organização Mundial, expressas no texto com o contexto atual, é correto afirmar que havia um otimismo, né, naquele período dos anos 90 para que a China entrasse na globalização. Olha, sim, então não está errada a. A B diz, a entrada da China na OMS interrompeu o deslocamento das indústrias norte-americanas e Europa para a Ásia. Claro que não, pelo contrário, né? Quantas empresas não foram mandadas para a China? A própria Apple tem as suas montagens na China. Não está errado. Você diz, a guerra tarifária contemporânea revela o fracasso do modelo de desenvolvimento chinês dos anos 2000. Essa guerra tarifária de hoje, é justamente porque a China, engoliu o mundo aí com a sua produção. Os caras querem até frear a indústria chinesa. Então tá erradíssima a ser. E a D diz, os compromissos assumidos pela China
na entrada na OMS, permitiram a consolidação dos direitos humanos no país. Então, polêmica essa D, mas dá para eliminar, porque não se relaciona. Tudo bem, a gente sabe que há muitos abusos do governo chinês em relação aos desrespeitos aos direitos humanos, ao caso do Tibete, por exemplo, certo? E até os iugures, né? São grupos étnicos ali da China que são resistentes, são muçulmanos. Então, boa questão, hein? Boa questão. A resposta é A. A resposta é A, certo? Por eliminação das alternativas, mas uma boa questão. Unicamp, pessoal, ó, que prova boa, hein? Difícil e boa, né? Ao mesmo tempo, certo? Vamos à questão 33. E a questão 33, então, a gente está vendo aqui, olha só que legal, temos um modelito aqui. O que é isso? Bom, vamos ver, ó. Temos aqui, ó, as imagens a seguir fazem parte da coleção internacional Dateline Collection 3, exposta em um desfile internacional organizado pela estilista brasileira Zuzu Angel, em Nova York, no dia 13 de setembro de 1971. Ou anos 70, pessoal, uma estilista brasileira que teve aí o seu filho, né, sequestrado e morto pela ditadura militar. Tem até o filme dela, né, Zuzu Angel, muito conhecido aí, esse filme, né, interpretado aí pela a Patrícia Pilar. Bom, talvez muitos estudantes não conhecessem a história da Zuzu Angel, mas aqui, aparentemente, está mostrando que as imagens a seguir é parte da coleção internacional, né, da estilista. E aí, ó, a legenda do vestido e tal, e aí a gente vem para... Ó, essa imagem ficou grande, deixa eu diminuir aqui um pouco. A questão ficou aqui em cima. Então, beleza, ó. E aqui, ó, você tem aqui legenda, desenho de cap militar nas cores verde, oliva, amarelo, azulão verde, com aba na cor verde direcionada para a direita. Possui inscrição no número 32, a lápis e a caneta, bem como o texto verde, oliva, amarelo, azulão verde e a palavra azulão, registrados a caneta, desenho utilizado em bordado de vestido. E aqui você tem uma legenda, desenho de canhão nas cores vermelha, amarela e azul, possui bandeira de cor verde e bola na cor preta, apresenta inscrição a lápis com o número 23 e assinatura Carlos, né, L, a caneta, desenho utilizado em bordado de vestido. Bom, sobre as criações de Zuzu Angel para a produção das peças e organização do desfile, é correto afirmar que, olha que interessante, né? Vocês viram aqui os bordados que estavam colocados aqui no vestido e pá, olha que interessante. Então tá. A gente pode pensar, obviamente, pessoal, que Zuzu Angel, ela é uma estilista brasileira, era mãe do ativista estudante Stuart Andrew Jones, que foi morto em 1971, né, no auge da repressão impetrada aí pelos militares no governo de Médici, lá de 69 a 74. Quem conhecia essa história ajudaria claramente uma questão de ditadura militar, uma excelente questão da Unicamp. E aí, apesar de todos os esforços da estilista, que ela lutou, ela não conseguiu informações seguras aí para recuperar e sepultar o seu filho. Ele sumiu, né, foi abduzido. E o desfile em Nova York, né, que buscou chamar a atenção, obviamente, da opinião pública internacional para a situação dramática que ela vivia aqui no país, né, e o país vivia e que ela própria vivia. Então, no ápice desse evento, né, ela apresentou aí um vestido de noiva aí, né, tradicionalmente branco, acrescido aí com esses grafismos infantis, aludindo a elementos militares e remetendo claramente aí, né, pessoal, à vitimização de uma geração jovem. E a intenção dela era, obviamente, contrapor a visão propagandista que colocava ali os militares aí num país próspero, para frente Brasil. A Zuzu Angel morreu num acidente de carro, né? Isso sendo depois comprovada a ação de sabotagem de agentes da repressão a esta morte. Tem o filme dela, Zuzu Angel, né? Interpretada pela atriz Patrícia Pilar. Bom, tudo bem. Cara, a questão ficou complicada se a gente não conhecesse nem nada disso. Mas vamos pensar assim, ó, sobre as criações do Angel para a produção de peças da organização desse desfile, é correto afirmar.
e a gente tem uma data que ela diz que foi em setembro de 1971. E aí, beleza, ó, a gente pode pensar, utilização de um vestido de noiva decorado com símbolos militares e desenhos infantis ameniza a percepção internacional dos anos de chumbo no Brasil. Então, na verdade, a gente tinha que saber quem é Zuzuange, é uma questão de conteúdo. Nós sabemos que ela lutou aí, ela denunciou, né, os crimes da ditadura que aconteceu na vida dela. Né? No caso, o filho dela, o Stuart já morreu. Então, ela não está ressaltando, ela está criticando. A B diz, ó, escolha por desenhos infantis associados aos motivos militares expressa uma denúncia do desaparecimento de presos políticos e talvez, claro, né, jovens. Então, no caso, o filho dela, que era um jovem ativista. A resposta é a B. A C diz, banalização de elementos militares em um desfile de moda mostra uma alienação de parte da classe artística brasileira. Pelo contrário, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, ela não estava alienada, ela estava querendo usar a sua arte e estilo para denunciar o que estava acontecendo no Brasil. E a B diz, opção pelos motivos militares remonta à valorização do nacionalismo e à adesão da estilista à política externa do regime militar. Não. Pessoal, eu acho que sim, o grande público talvez não soubesse quem era Zuzuange, poderia ter problemas com essa questão. Mas se você soubesse um pouquinho sobre o regime militar, daria para levar essa questão. Bom, vamos à questão 34, uma questão longa aqui, ó. Nas concepções de cidadania e nacionalidade em vigor a partir do século XIX, a filiação formal a um país é geralmente adquirida no nascimento, seja pela jus soli, direito de solo, ou pelo jus sanguinis, direito de sangue. A jus soli atribui a nacionalidade com base no nascimento do território de um país. A jus sanguinis atribui às crianças a nacionalidade de seu país. A dicotomia soli sanguinis foi uma invenção do século XIX. Os impérios europeus do antigo regime atribuíam a pertença à comunidade com base em um ou outro princípio único de direito natural. Né? O Pierre Rosenthal, e aí o texto em inglês, Intervene Birthright. Bom, nós estamos vendo aqui o mapa da distribuição do princípio de nacionalidade no mundo contemporâneo. E aí está aqui em verde, predomínio do princípio de jus soli. Nós sabemos que jus soli, pessoal, a jus soli é o direito de solo. Você nasceu, você adquiriu por nascimento. E aí de jus soli, olha só, certo? Praticamente toda a América, né? Adere a isso. Predomínio de jus sanguinis. Jus sanguinis, nós vimos aqui que jus sanguinis é o direito de sangue, certo? Que é você adquire pelo adquirido aí o jus sanguinis na ideia de que você atribui às crianças nacionalidade de seu país. Repare que, ó, nós temos aqui esse país da América aqui, ó, grande país da América, Colômbia atribui o jus sanguinis. Olha, a Europa praticamente, boa parte ali, ó, né? Bom, e sem definição. Vários países da África, a Rússia nem definição tem. E aí, pessoal, considerando o texto e o mapa, assinar a alternativa correta. Então, a gente tem uma ideia, pessoal, de que a gente vai escolher essa alternativa por eliminação, né? Embora o inserto ele contenha esses termos de imigração, imigrante, imigração, a gente pode considerar também que ele utilizou aí o contexto de imigração europeia na metade do século XIX para problematizar os dois termos jurídicos, o jus solis e o jus sanguinis, certo? E ele então acabou aí problematizando os dois termos e exigiu aí do candidato, obviamente, né, a identificação do conceito de nacionalidade dado no texto, que é do século XIX, por meio, então, do mapa elaborado aí pelas informações. Bom, eu achei uma questão um pouco problemática, meio complicadinha, mas a gente vai tentar, pelas alternativas, chegar nela, né? Então, considerando o texto, jus solis, juris sanguinis, e o mapa, ó, toda a América, praticamente, ela tem um conceito de jus solis.
A Europa ali, boa parte, principalmente ocidental, jus sanguinis. Tá, vamos ver. Diz, filhos de estrangeiros nascidos em países europeus adquiriram a nacionalidade e a cidadania ao nascer, após o fim das revoluções burguesas. Putz, cara, que complicação, né? Bom, vamos usar o princípio de que, assim, como que eu eliminaria essa A? A gente está falando que esse conceito é do século XIX, certo? E ele está dizendo que isso é após as revoluções burguesas, a Revolução Burguesa, século XVIII. Complicado, né? Mas aí eu acho que ele não eliminaria A porque não está se relacionando. A B diz, as ex-colônias europeias na América eram importantes destinos de imigrantes, o que influenciou suas definições de cidadania e nacionalidade. Olha, nas concepções de cidadania e nacionalidade em vigor a partir do século XIX, a filiação formal de um país é geralmente adquirida no nascimento, seja pela jus solis, direito de solo, ou pela jus sanguinis, direito sanguíneo. A jus soli atribui a nacionalidade com base no nascimento do território de um país, e a jus sanguinis atribui às crianças e a nacionalidade de seu país. A dicotomia solis sanguinis foi uma invenção do século XIX. Os impérios europeus do antigo regime atribuíam a pertença à comunidade com base em um ou outro princípio único de direito natural. Cara, que questão meio ruim. Eu achei ruim essa questão, pessoal. Então, a B, ela diz assim, ó, as ex-colônias europeias das Américas, ó, praticamente toda a América, elas eram importantes destinos de imigrantes, o que influenciou suas definições de cidadania e nacionalidade. Sim, eu acho que sim. Cara, eu achei meio ruim essa questão. O Unicamp não dá ponto sem nó, mas ela deu uma questão meio ruim aqui, tá? A C diz, regimes populistas proibiram que os nascidos dos novos países reivindicassem cidadania europeia após a independência das Américas. Regimes populistas. Bom, nós sabemos que no Brasil, por exemplo, quando nasceu a República, houve a grande naturalização. E eu vejo que a C não se relaciona, tá errada. E a D diz, o jus sanguinis era utilizado nas colônias como um instrumento de controle pela Europa para dificultar o acesso à cidadania dos povos nativos. A D, jus sanguinis. Nós vimos que a preponderância na América é do jus solis, o nascimento no território dado como nacionalidade. Então, os filhos das gerações nasceram aqui e por isso eles são essa nação. Poxa, pessoal, eu achei uma questão muito ruim, muito mal feita. Eu acho que chega na alternativa B por eliminação das outras, mas a Unicamp ela vacilou nessa questão aqui. Achei uma questão muito ruim. Estava com questões muito boas, né? E chegou numa questão aqui muito ruim. Bom, a gente conseguiu tocar nas questões de humanidades aqui da prova da Unicamp. Falamos de história, filosofia, sociologia, certo? Teve um pouco de tudo, né? No começo dessa aula, eu coloquei para vocês a definição geral sobre a prova da Unicamp, né? Temos aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo já eu tô gravando essa aula. Já 1h30, né? Teria mais 3 questões que estão na parte de português e também na biologia que tem uma interdisciplinaridade com a história, mas seria mais para a gente, se tivesse tempo, a gente ver. Acho que 1h30 de discussão sobre esta prova da Unicamp tá bacana, tá de bom tamanho, dá para vocês aí analisarem, estudarem, certo? Divergirem também. E lembrem-se que estudar para provas e concurso é sempre interessante rever resoluções de provas, entender, ver a cara, né? Porque às vezes você tem um conhecimento, às vezes você tem um conteúdo, mas você não sabe fazer provas, e isso também te atrapalha um pouco. Então, nesse ponto aí, né, eu trouxe essa resolução aqui nessa segunda-feira para vocês da prova da Unicamp. Tamo junto. Até mais, pessoal. Zavo Lima na área. Curte e compartilha, tá? O nosso canal precisa muito do compartilhamento, do comentário e da curtição de vocês. Valeu. Tchau, tchau.